que a gente vê muito na internet, principalmente redes sociais, hoje em dia é o quê? É a perda do sentido existencial, o motivo pelo qual eu existo, né? Então a gente começa a ter comportamentos depressivos, a gente se revolta com a felicidade alheia. Então, quando alguém se mostra, né, se põe feliz, com o corpo perfeito, fazendo as viagens perfeitas, com o rosto, a aparência física perfeita e tudo mais, e você não tem essa experiência, você não tem essa possibilidade, você perde o sentido existencial completamente. Você acha que a sua vida é uma enorme frustração, porque o outro faz isso parecer tão fácil, não é mesmo? Ele pega um celular, ele... Bem-vindo a mais um programa Plenitude. Hoje a gente vai trabalhar um texto de Joana de Ângeles, do livro Entrega-te a Deus, chamado Tecnologia e a Responsabilidade. Então a Thaís vai ler para nós. Boa noite, Thaís. Boa noite, meninas. Boa noite. É muito interessante, sendo que a gente está aqui usando a tecnologia, né, para falar da vida, de espiritismo, de espírito imortal, de Deus. Realmente. Caiu como uma luva, como a grande maioria dos textos, se não todos os textos da Joana, né? Então, eu vou ler. Vamos lá. O que a Joana tem para nos falar de tecnologia e responsabilidade? À medida que surgiram as primeiras conquistas tecnológicas, em decorrência do processo evolutivo e das avançadas aquisições científicas, temeu-se que os relevantes serviços apresentados viessem destruir a ingenuidade, a comunicação fraternal, a amizade, os valores morais entre as pessoas, dando lugar à mecanização da vida humana. Durante o século XX, no qual as admiráveis invenções tecnológicas alteraram totalmente a sociedade, as máquinas foram substituindo os seres humanos em inúmeros setores de atividades com resultados excelentes, infelizmente dando lugar ao desemprego de grande massa de trabalhadores, diminuindo-lhes a autoestima. Nesse capítulo, a robótica tornou-se terrível adversário de milhões de pessoas que foram dispensadas dos seus estafantes serviços, produzindo mais intensamente, sem nenhum descanso, e aumentando a renda das empresas que se libertaram de muitas responsabilidades para com os seus servidores e agora atirados praticamente ao abandono. Então, eu achei muito interessante justamente a Joana citar a robótica, né? E quanto a evolução tecnológica trouxe mudanças bruscas, né? Na forma como as coisas são produzidas, na forma como a gente se comunica, na forma como a gente estuda, na verdade. Bem lembrado. Thaís, eu tô louca para te perguntar qual que é o ano de publicação desse livro. Vamos ver. Só um minutinho. 2010. Ok, Então, bem recente, mas ainda assim já tem quase uma década, né? E essa situação se acentuou agora, né? A tecnologia, como a Thaís falou, continua a mudar em velocidade exponencial. E eu vi esses dias uma pessoa que é analista de futuro, porque existe essa profissão, né? Analista de futuro. E essa pessoa dizia que os trabalhos que, por exemplo, a geração dos... Eu não tenho filhos, mas, né, gente da nossa idade que tem filhos, então o trabalho que os nossos filhos vão ter quando estiverem adultos e dos netos são profissões que hoje não existem. Então vai mudar tudo. Uau! Essa mudança realmente é constante, né, meninas? Quando a Thaís estava lendo, Thaís, eu tenho que comentar sobre o seu cabelo, não tá igual da semana passada. Dá uma olhada, amiga.
Não deu tempo de fazer a pranchinha. Mas tá bom, tá ótimo, tá bonito. Então, realmente, quando você começou a ler, eu comecei a lembrar daquela época que tudo era manual, né? Até as marcas de macarrão. Não somos dessa época, claro, mas a gente sabe da história. E realmente, em 40 anos, em 30 anos, ou que sejam 20 anos, 10 anos, quanta coisa mudou. Hoje a gente vê, é surpreendente, você vê que tem muitas profissões, por exemplo, blogueiras, né? As blogueiras que vivem, viajam o mundo, trabalham com moda, e vários tipos de trabalhos, não só moda e viagens, né? Mas é um mercado que está super aberto, super em alta. Claro que não são todos que são bem-sucedidas, né? Tem muita gente com talento realmente, mas o mercado realmente está crescendo e está mudando o tempo todo. Acho que realmente tem a ver, claro, né? Nós sabemos que tem a ver com a evolução do planeta, mas assusta um pouco até acostumarmos. Mas você falou a palavra-chave, que é acostumar e lembrar que o ser humano é um ser extremamente adaptável, né? Graças a Deus. E eu estava lembrando, Kézia, esses dias eu estava comentando, né, da sua filha, que já pequenininha, já tinha canal do YouTube e uma desenvoltura e tal. Então, por um lado, a tecnologia vem com a robótica e tira pessoas do chão de fábrica, porque um robô Sim. mais do que um operário humano, não é? Mas a tecnologia vem e abre essas plataformas, das quais nós, inclusive, estamos usando para falar, né, para quem quiser ouvir. Então, é um toma lá da cá, perde daqui, ganha dali. Eu acho que o que precisa é ficar positivo e com fé, e que você vai achar novas portas e tá aberto, né? Não querer ficar se segurando no passado, na zona de conforto que você já conhece. Enfim, isso foi só uma assim, conjectura de início para esse texto. A gente sabe que Joana de Ângeles vai sempre muito a fundo, né, Thaís? Então, Sim, é verdade. Vamos ver então continuar. o que mais ela Deixa tem. eu comentar mais uma coisinha. Cada vez mais, então, vamos valorizar o trabalho caseiro, manual. Muito bem. E cada um, aquela coisa de cada um trabalhar naquilo que gosta mesmo, agora se faz mais possível, né? Porque tem espaço. Sim, comidas caseiras, bordados, gente. Eu encomendei de Minas para presentear uma família que foram super gentis conosco, uma família de amigos, e foram 4 jogos, banho e rosto. A senhora levou 3 meses para bordar. Então, assim, é um trabalho muito minucioso, bonito, que não vai entrar em extinção. Claro que não é tão comum. Então, Sim, realmente. é verdade. Carol entrou. Carolina, Carol. Ixi, tô merecendo Carol tem tanto até assim, é. musical, né? Pô, Kézia, que é isso, Kézia? Eu não tinha. Carol, estamos falando de tecnologia e responsabilidade. Então, nós vamos continuar agora, Carol, esse texto. Ele é da Joana de Ângeles e está no livro Entrega-te a Deus, de 2010. Por outro lado, a comunicação virtual vem facultando um infinito elenco de oportunidades para se ampliar o conhecimento, para se adquirir recursos fabulosos, para encontrar-se orientação para muitos males, para proporcionar divertimento, alegria e intercâmbio rápido de ideias. Nada obstante, o mesmo veículo tem sido utilizado de maneira perversa por pessoas destituídas de sentimentos éticos, de dignidade, psicopatas graves abrindo as comportas das suas paixões servis e desencaminhando pessoas inexperientes mediante intercâmbio devasso, corruptor, mentiroso, abrindo as comportas para inumeráveis crimes que vêm sendo catalogados por especialistas preocupados com a verdadeira pandemia de pedófilos, de depressivos que se permitem o suicídio, a anorexia, a bulimia, exteriorizando conflitos perturbadores
que são assimilados por outros indivíduos insensatos. Pessoas inescrupulosas, denominadas hackers, penetram os segredos de entidades militares e bancárias, assim como de outras pessoas, produzindo prejuízos incalculáveis, ao mesmo tempo que se utilizam de senhas e números de cartões de crédito ou de débito, infernizando a vida dos seus legítimos possuidores. Então, a Joana, né, trouxe assim, bem à tona justamente uma vasta lista de males também do uso da tecnologia na atualidade, né? Infelizmente, se ela proporciona todas as coisas boas, também há a porta para as coisas ruins, devido ao nosso grau de adiantamento, infelizmente, né? Então, a gente vê coisas como a Deep Web e se tornou mais fácil o acesso a conteúdos, por exemplo, né, que ligados à pedofilia ou então ao incentivo de práticas autodestrutivas que poderiam e podem e levam ao suicídio, a doenças como a anorexia e a bulimia. E isso é assimilado por pessoas que talvez não tenham uma outra base, né? A gente vê isso muito na nova geração, é uma geração que cresceu e nasceu na tecnologia e o que é visto através das telas para eles é realidade. Nós ainda somos de uma geração que aproveitamos sim o uso das telas e dos celulares, mas a gente também brincou bastante na rua, né? A gente também teve um outro contato de realidade através da convivência e da experiência entre os seres humanos que não vinha de uma tela ou de uma conexão de internet. Então, existe uma diferença brusca, né? E ela falando aqui, né, justamente sobre todas aquelas questões dos golpes que a gente vê na internet, formas de se roubar informações. Hoje em dia, o que mais vale dinheiro são os dados pessoais, né, das pessoas, né, na internet. Isso é vendido a um preço exorbitante. Meninas, referente à nova geração, essa é uma coisa que me preocupa muito e eu tenho conflitos muito grandes com isso, questão de filhos com celular. Porque, claro que é muito importante limitar, mas tem horas que é tão difícil, cria um atrito tão grande, porque... Principalmente na adolescência, né? Porque Menina, 8 anos, Carol! A partir do, mas só que a adolescência, daqui a pouco tá menstruando, bem. Não, a Pamela tá com 11, né? Mas a realidade de agora é mais adiantada do que a nossa, em termos de tudo, né? Eu acho que também a falta de conhecimento também nos deixou muito fora. Assim, porque como a nova juventude tem acesso ao conhecimento, e muitas vezes eles têm um conhecimento a mais do que o nosso por conta da internet e tudo mais, então eles se acham, a adolescência já é esse sangue nervoso de eu sei tudo, eu posso tudo. E aí vem o Google, lhe mostra, oh, mãe, sei mais do que você. Aí acabou, aí complica mais. Mas continua, Kézia, desculpa interromper. Não, foi ótimo o seu comentário. Não, eu só ia dizer que eu tenho uma batalha constante com referente a isso, a limitar horários para usar, limitar acesso de uso e ficar fiscalizando, ficar olhando, porque é esse o nosso papel, né? A gente não pode deixar totalmente 100% à vontade, livres. Mas mesmo assim é difícil, é uma tarefa difícil. Eu me lembrei agora, uma finlandesa postou no Facebook dela, ela queria conseguir um celular, alupuhelin, né, um smartphone, para a filha dela, porque o da filha tinha quebrado e a filha não conseguia viver sem celular. Aí, então ela sabe a que ponto, meu filho, pelo amor, ela lá postando, pelo amor de Deus, alguém com celular para emprestar para minha filha, porque o mundo dela acabou. Ela sem celular acabou. E isso a menina tem o quê? 14 anos.
Uau, isso que eu ia comentar também. Para a gente, para os pais, é difícil, mas claro que é importante fazer essa limitação. Claro que tem que acompanhar como é que está na escola. São vários fatores, né? São várias situações. Mas para a criança que está sendo limitada, também é muito difícil. Ela sofre, né? Ela chora, ela E é um sofre, é uma sofrimento dor. real. É um É sofrimento Pois é, porque é isso, meninas. o estímulo da internet, né, é muito, é um estímulo muito fácil, é um estímulo muito prazeroso, inclusive, né? Prazeroso. Então, muitas crianças das novas gerações não necessariamente sabem lidar com o tédio, né? O tédio de você ficar sentado numa sala sem nada para fazer. Fazer. Eu me lembro, vai até soar engraçado, mas eu me lembro que quando eu era mais nova e eu tinha uma daquelas noites de rainha, né, que todas nós já tivemos no trono. À noite, o que a gente fazia? A gente lia a embalagem de shampoo, embalagem do creme, condicionador, né? A gente sabia todos os ingredientes de tudo que tinha dentro do banheiro, porque tinha que passar o tempo. E hoje em dia, toda vez que alguém vai ao banheiro, leva o quê? O telefone. Gibi. Gibi também, revista, você via, né, no trono, ficava sabendo de todas as, As notícias, as as notícias fofocas. atrasadas, né? Porque a revista você está lendo atrasado, né? O acontecimento. E no celular você está sabendo em tempo real, está acontecendo alguma coisa no mundo, você está ali no banheiro sabendo em tempo real o que está acontecendo. Né? Qual que é a sua opinião, Cris? Não, eu acho importante, eu ia falar justamente essa questão dos pais, né, que são de uma geração diferente e muitos pais cometem o erro de ver no telefone, no tablet, uma babá, né? Trabalham demais, têm pouco tempo, estão cansados, têm suas questões, e aí a criança ali incomodando, ai, pega aqui, vai, né? E daí depois quer limitar, então é complicado mesmo, E né? outra coisa que a Joana, não sei se a Joana vai citar posteriormente aqui no texto, mas que eu vejo muito e que pouco se fala, é do cansaço mental que muitas das profissões atuais causam, né? Porque, claro que os robôs, eles vieram para agilizar certos processos industriais, certos processos, enfim, em todos os âmbitos. Porém, o que isso acontece, né? O robô, no momento, ele só é programado para fazer coisas que um ser humano também consegue fazer, só que mais rápido, né? E com mais eficiência. Então, o que acontece? Sobra para os seres humanos tudo aquilo que alguém não consegue comandar um robô para fazer. E tudo aquilo exige muito da capacidade cerebral do ser humano. Então, antigamente, quando você trabalhava no chão de fábrica e você embalava, sei lá, macarrão, vou citar o exemplo da Kézia, tinha o que cortava o macarrão, tinha o que, né, fazia massa e tudo mais, aí tudo isso é robotizado. Então, hoje, nessas empresas, você vai ter pessoas, um número reduzido de pessoas, para fazer todo o trabalho que exige muito da sua capacidade cerebral. Sei lá, de fazer cotação de produtos a nível de mercado mundial, trabalhar com outros processos que não esses e que são extremamente desgastantes. Porque se durante o dia de trabalho, as 8 horas de trabalho, você pudesse fazer certos exercícios, certos trabalhos que vão praticamente no automático do nosso cérebro, a gente tem um leve descanso. Mas não, o que acontece hoje é que a gente está o tempo todo com o cérebro ali no máximo. Oi, Carol, pode falar. Lógico que ainda não é uma coisa geral, né? Não é todo porque cada emprego tem a sua metodicidade, né? Metodologia? Ou então que tem certa hora que você entra no ritmo, é aquele ritmo ali. E assim, e às vezes vai no automático. Mas eu acho que assim, o que tem também um acréscimo é que, além do trabalho, a gente tem muita, como é que se diz? Interações, não, muitos atrativos, que isso tudo está ali no seu bolso, ao seu alcance, sabe? O celular. E aí você está
antes, né, a gente ia para o trabalho, só ia falar com as amigas ou com o pessoal só de noite, e olhe lá, só se você ligasse, porque você vai para casa, fica ali com o pessoal de casa, assistir uma novela e tal, ou então ia para a faculdade, depois não tinha os grupos que a gente fica direto olhando, ai, tem mensagem, chegou mensagem do chefe, das amigas, do grupo de amigos, você está todo tempo em interação, e isso sendo de uma forma assim, né, prolongada, como está sendo, deve criar um cansaço na gente, né, um cansaço mental, e que a gente não percebe. Tem alguma coisa a acrescentar? Volto a recapitular a leitura, que quando ela se refere, né, às atrocidades, né, virtuais, que o que me chama a atenção é que parece que é assim, né? Tipo, os pedófilos, o pessoal que gosta de invadir a privacidade do outro e tudo mais, parece que uma característica da pessoa, né? E como ela está, né, no seu quarto, no seu computador, se sentindo totalmente segura, aí dá uma, como é que se diz? Uma liberdade para a sua libertinagem, né? Mas aí a importância de se conviver em sociedade, porque a sociedade limita os nossos as nossas características ruins, né? E o outro lado também que a Joana falou disso, e o que foi mais, Thaís? Ela falou dos hackers, né, que roubam a identidade das pessoas ou número de cartão de crédito, infernizando a vida. Sim, nos deep web, né? Sim. E isso daí eu conheço pelo menos uns 2 que são hackers. E são pessoas que trabalham bem-sucedidas, trabalham em cargos importantes por conta da inteligência e chafurdam no Deep Web. Aí eu consigo acreditar mesmo que os mais psicopatas, né, estão bem nos cargos mais elevados das empresas, porque eu conheço são de cargos bem elevados. Pois é. Mas eu vou continuar a leitura, vamos ver se a Joana abre um pouco mais pra gente aí, ó. Eu vou ficar só escutando, que eu vou trocar a fralda. Tá. Simultaneamente, diminuiu as distâncias, facilitou a comunicação entre as criaturas que se encontram geograficamente separadas por milhares de quilômetros, ou seja, inclui a gente aí, né? Facultando as grandiosas experiências com satélites artificiais e bólides. Bólide é um corpo que se desloca em grande velocidade. Bólides outras que sondam os espaços siderais, estudando os fenômenos cósmicos, a origem da vida e do universo. Sem a tecnologia, conforme se apresenta, o processo de crescimento da sociedade e da evolução da Terra estaria nos limites medievais, na estreiteza da ignorância, lamentavelmente em fase de estagnação. O problema, portanto, não é da valiosa tecnologia de ponta, mas da criatura humana em si mesma, que a pode utilizar para salvar milhões de vidas, assim como para disparar armas inteligentes que as ceifariam aos milhares de uma só vez. Enquanto não haja correspondente desenvolvimento ético-moral, enfrentar-se-ão graves mutilações nas estruturas da sociedade, com os danos advindos do mau uso deste valioso instrumento, que não pode ficar ignorado. Para onde se volte, o ser humano na atualidade defrontará as notáveis conquistas tecnológicas, facilitando-lhe a existência ou, infelizmente, criando-lhe situações lamentáveis. Então, né, aqui a Joana, ela é bem direta,
Na verdade, ela diz que o problema não é da tecnologia de ponta, porque sem ela nós estaríamos na idade das trevas, né? Nós estaríamos numa estagnação provavelmente indescritível nesse ponto da nossa existência. Mas o problema somos nós, né? Enquanto nós não desenvolvermos a nossa sociedade, né? Não só nós mesmos, mas também as pessoas ao nosso redor, de maneira ética e moral, a tecnologia vai continuar sendo utilizada para o mal. E também para o bem, vale frisar isso também, né? A tecnologia, a gente foca muito no mal, mas a gente se esquece do bem que ela também traz pra gente, né? Cris, Isso o que daí. você acha? Oi, Carol, fala você então. Não, porque isso Cris, daí me lembrou. fica na fila, minha filha. Quando a Carol e a Kézia estão por perto, tem que ficar muito esperto, senão abre a boca. Logo que acabar a leitura, você já tem que dar um berro que é para a câmera virar para você. É mais ou menos, é porque eu tenho pressa, bem. Aqui, esse ó, aqui, ó, já tá aqui de novo, abriu a porta e tudo. Mas, pronto, eu esqueci o que eu ia dizer. Aproveita, Cris. Vai, Cris, entra aí. Eu não sei o que ia dizer. Ah, eu ia dizer assim, o problema é na pecinha que usa a tecnologia, né? Só isso que eu ia dizer. Mas temos que lembrar, como a Thaís falou, que se você é do bem, você vai usar a tecnologia para o bem. É simplesmente um espelho. E a gente tem que usar aqueles que estão com acesso à tecnologia e tem essa visão clara de que precisamos educar as pessoas para uma vida mais plena, né? Temos que falar de plenitude, vamos usar a tecnologia para falar de uma vida mais plena. Então, é tipo um dever mesmo. Estamos aqui entre amigas, quarta-feira à noite, né? Tivemos um dia cheio, cada uma de nós, vocês que são mães, em dobro. O dia foi cheio, a mãe do gatinho também, né? E estamos aqui, essa discussão não é para a gente aparecer na câmera, é para que as pessoas que nos ouçam comecem a refletir sobre essas coisas e falem disso com suas famílias, seus amigos, para que as pessoas vão percebendo que não é folha ao vento. Vamos tomar as rédeas da vida nas mãos e construir um mundo melhor. Mesmo a gente com todos os nossos defeitos, a internet, né, esse mundo digital trouxe instantaneamente também todos, da mesma forma que mostra todos os podres, né, mas aí mostra também o cansaço de cada coisa que a gente tem. Por exemplo, né, as gordas também que estão se assumindo, o pessoal que tem cabelo crespo, que não é mais ruim, não é cabelo ruim, é cabelo cacheado e crespo. Então, essa toda tecnologia, esse todo movimento social, né, que assim partiu de uma pessoa, com certeza, ou então um grupinho que foi se juntando, né, e se tornou uma coisa nacional. E assim, referente a isso, me trouxe, por exemplo, o lance do cabelo cacheado, que agora está muito em evidência no Brasil, não é em todos os lugares que ainda está. Eu estou dizendo assim, da autoaceitação dos cachos. Por exemplo, na Espanha ainda não tem todos esses produtos que se tem, como no Brasil, nem em Portugal. Portugal veio mais por conta dos brasileiros, né? Então, a internet está aí também para dar voz aos oprimidos, né? Ou como posso falar? Veio dar voz também a coisa boa, né? Traz mudanças morais. É isso. Exatamente, Carol, é isso aí. E nos diversos aspectos. Isso. Até o do cabelo. Porque parece uma coisa pequena, mas não é. É a aceitação da sua própria raça. Falar que beleza não tem que ter um padrão. É uma causa muito importante. Sim. E assim, não é mais uma coisa local, sabe? Parece que agora parece que realmente agora
através da internet, somos todos um só. Porque, por exemplo, o que está acontecendo na Amazônia, os franceses, os suecos, tá, assim, é um acontecimento, e não só, isso daqui é só um exemplo, que não fica restrito só ali ao local. É uma coisa que ganha parte, que ganha o mundo, o nosso planeta. Não dá para dizer o mundo todo, porque, né? Mas assim, em termos, né, de dimensão planetária e tudo. Então, é bem legal isso por isso que também estamos criando, né, esse canal para gente, para nós como um todo, né? Que as nossas ideias também sejam um ponto que traga mudanças morais na pessoa que escuta e se identifica. E que a gente está aqui justamente para isso, né? Como Deus age através dos irmãos, de nós, para trazer mudanças, modificações morais, né, para as pessoas. Então, vocês, gente, cada um de vocês me trazem modificação moral, sabe? Não é coisa distante, não, né? Porque aqui a gente está pensando no possível telespectador. Mas aqui eu estou trazendo aqui para o nosso grupo vocês. Vocês têm essas responsabilidades sobre mim. Bom, gente, eu já dei umas olhadinhas aqui no texto, eu tô ansiosa para continuar lendo, então... Vamos. Antes dos incomparáveis inventos tecnológicos, a ignorância predominava nos grupos humanos, o isolamento da sociedade era desafiador, as viagens muito difíceis e perigosas, as epidemias dizimavam periodicamente grande parte da humanidade, a escuridão predominava em toda parte, a higiene era relegada a plano secundário, o desconhecimento dos recursos de preservação da vida era vasto e a superstição dominava até mesmo os recintos acadêmicos. À medida que se pôde penetrar na interpretação da eletricidade e domá-la, canalizando-a para fins úteis, houve uma nova descoberta do fogo, assim como a identificação da flora e da fauna microbiana, com os seus poderosos recursos de manutenção e destruição da vida, é como se novamente houvesse sido inventada a roda. De conquista em conquista, os desafios que sombreavam a cultura e ameaçavam a existência dos seres vegetais, animais e humanos cederam lugar à compreensão dos grandiosos dons da vida, facultando o seu prolongamento, a diminuição das dores, a alegria de viver, as bênçãos do intercâmbio e as facilidades para as viagens prolongadas. O rádio, o cinema, a televisão motivaram milhões de pessoas a se tornarem mais saudáveis e sensíveis à beleza, que deixava de pertencer às classes privilegiadas para alcançar número incontável de cidadãos, contribuindo para o seu processo de evolução. Então, achei interessantíssimo, aqui até falei televisão, igual a criança fala, mas é justamente a Joana dizendo para a gente que há não muito tempo a própria ciência, né, as pesquisas, os meios acadêmicos eram dominados pela superstição. E a partir dos inventos tecnológicos, a partir do momento em que a gente pôde dominar a eletricidade, a partir daí trazer luz, literalmente, e, né, de todas as formas, para todas as áreas, a gente passou a entender muito melhor o nosso planeta, a entender melhor a fauna, a flora, a forma como a vida segue, como prolongar a vida de maneira saudável, não é verdade? E eu fiquei imaginando justamente isso, né? Cada um de nós, ou se não nós mesmos, né? Talvez tenha tido uma experiência. Eu lembro que, por exemplo, meus avós e meus pais também, né? Viveram por um tempo à luz de velas, né? Meu
Meu avô morava no sítio, e eles não tinham eletricidade. Então, tomava banho de caneca, esquentada no fogão a lenha. Nossa, geladeira, né? Não se utilizava. Pois é. E, e aí, eles, imagina, né, com a televisão, por exemplo, por mais que às vezes a gente veja o lado ruim da televisão, teve o lado bom em que pessoas que provavelmente nunca teriam tido a oportunidade ou nunca tiveram a oportunidade de conhecer certas coisas do mundo passaram a conhecer através das Abrir, telas, né? Através. abrir a mente, né? Sim, aqui a Joana diz que isso contribuiu para o processo de evolução dessas pessoas, né? Então, por exemplo, você sentar lá com a sua família, sexta-feira à noite, é sexta-feira que passa o Globo Repórter? Era, né? Só que ainda tem Eu Globo acho que Repórter. tem, né? E aí você conhecia, não sei, né, um país, ou uma questão. Tem tantas coisas, né, que a gente pode aprender através da televisão. A gente talvez foque um pouco nas coisas ruins, né? De não muito Não muita elevação moral, mas tem muita coisa boa também, tem muito conteúdo bacana. Exatamente. Thaís, o nome desse aparelho que você citou deve ser o próximo aparelho do futuro, daqui 20 anos. Televisão, né? Deve ser um aparelho extraordinário. Mas É ela realmente, mesma. aí ela confirma, né, o que a Carol mencionou, o que nós já estávamos pensando não, né, agradecendo que realmente toda essa tecnologia tem um lado ruim e um lado bom, ok, nós sabemos, mas também é a evolução daqueles que não sabem lidar. Ah, muito legal a gente ter essa confirmação e ter essa visão também, né? Porque assim a gente fica com um olhar menos crítico. Sim. E até hoje nós viajamos. Eu e minha filha, a gente viaja, tem nesses canais os casais blogueiros de viagens, né? Tem um canal agora no GNT, tem vários canais que você consegue viajar pelo mundo todo através desses canais do YouTube, enfim. Então, realmente é muito maravilhoso. Até hoje, para nós. E a tecnologia facilitou, inclusive, a viagem de verdade, né? Assim, ajudando, imagina, né? Os aviões, toda a tecnologia envolvida numa viagem de avião, né? Que Uhum. é realmente. Eu me lembro de ir com a minha mãe pequena no escritório da Varig pegar o bilhete, né, que era um talão de cheque, né, a passagem de avião. Você tinha que ir lá pegar e você não conseguia fazer uma viagem assim de passeio, de turismo, muito menos para fora do Brasil, se não fosse através de uma agência de viagem, tinha que ir lá, né? Que não tinha como você ficar ligando para hotel para saber se tem. Então, isso foi uma revolução enorme no setor das viagens. Mas eu só queria voltar a falar da televisão, a televisão, porque realmente é um instrumento fantástico, né? Só que, infelizmente, a audiência e a televisão tem um custo alto para existir, querem fazer dinheiro, então querem que tenha bastante audiência nos seus programas para que vá gente lá fazer propaganda nos intervalos, né? E daí começa a se ver por que o planeta Terra é um planeta ainda de provas e expiações lá na escala primitiva, lá embaixo, porque você olha o que dá audiência, né? Você vê aqueles programas realmente educativos que podem abrir a cabeça da pessoa, não tem audiência. Eles tentam trazer, mas o povo não gosta, não compra e daí é tirado do ar. E aquelas baixarias, como eu não moro mais no Brasil há 12 anos, eu vou lá uma vez por ano. Aí minha mãe, claro, brasileira, assiste novela, eu sento lá e eu fico assim, meu Deus, será que eu não via antes quando eu morava aqui? Ou será que realmente piorou demais? Mas é uma baixaria em horário nobre e aquilo vende, infelizmente, né? Agora, aqui no YouTube também, eu tenho meu canal do YouTube, então eu tenho os vídeos que eu gosto de assistir, tem ali, né, as sugestões para mim, bacana. Mas de vez em quando eu dou um logout, eu saio para ver o que o YouTube traz para quem entrou, assim, quem não tem canal, é assustador. Quer dizer, não é uma coisa só de Brasil, não, é mundial. O povo quer o pão e o circo, né? Infelizmente continua igual.
na minha opinião. Mas outro, trazendo só uma visão talvez um pouco positiva dentro dessa questão toda, é que a tecnologia com a TV a cabo, por exemplo, hoje te permite escolher talvez o que assistir, né? E dentro do YouTube também. Então, na época que era só a TV aberta, pouquíssimos canais, né? Você tinha que assistir o que tinha disponível. Hoje você pode escolher, e muitos escolhem, né? Assistir a baixaria, sim, mas também assistir programas edificantes. E vocês riram da TV Lisão, mas tem crianças falando sobre ela há séculos e ninguém está acreditando. Ela vai revolucionar o mundo. Então vamos continuar. Thaís, antes de você continuar, eu queria fazer um combinado com vocês, que nós vamos falar sobre a televisão daqui 20 anos. Vamos ver o que vai ter de novo. De repente vai ter um aparelho, você vai ter um aparelho. Opa, desculpa, claro. Ou de repente vai estar gravado. Ou de repente vai ter um aparelho para que nós possamos nos comunicarmos com nossos entes queridos, ou alguma coisa assim. Mas, gente, extraordinária. Uma enquete aqui com vocês. Tá certo, a gente mora na Finlândia, então é um pouquinho diferente a realidade, porque tem o idioma finlandês aqui, minha gente, vocês não sabem o que é. Então, você não tem muita vontade de ligar a TV local, né, para assistir. A Thaís é uma exceção, que fala muito bem, a Kézia também, mas eu passo longe da televisão finlandesa. Então, se eu pensar bem, acho que vai fazer uns... Eu só assisto televisão quando eu vou para o Brasil, porque a minha mãe está assistindo. Porque agora, como vocês falaram, a gente tem opção, tem YouTube e várias outras coisas, a gente pode se entreter, se educar e tudo mais, sem televisão. Então, Kézia, tua conversa para daqui não sei quantos anos falar de televisão? Eu acho que não, hein? Não sei. Ai, amiga, eu quis dizer, assim, das novidades que terão, qual será a nova tecnologia da tele o quê? Televisão. Televisão. Eu não assisto também televisão, eu uso a televisão para assistir justamente Netflix, ou que é a tela maior, né? Mas a televisão aberta, assim, faz muito tempo, eu só assisto no Brasil mesmo, assisto com meu pai. Adoramos assistir todo quanto é programa do National Geographic, eu lembro, sabe, assim, você assistir sobre, sei lá, elefantes Mas então é televisão a cabo? É televisão a cabo. Televisão aberta. Não é televisão. Não é, né? Um conteúdo muito mais selecionado, né? Então vamos lá. A educação ampliou infinitamente, em relação ao passado, as possibilidades de melhorar a cultura e os valores de enobrecimento, favorecendo a conquista dos direitos humanos, embora ainda pouco respeitados, enquanto as possibilidades de crescimento intelectual tornaram-se indiscutíveis. Com o advento da informática, da robótica, da computação, o mundo diminuiu o seu volume. A humanidade passou a viver em contínuo contato virtual com as mais distantes nações, comunicando-se e negociando com facilidade imensa, sem o risco das grandes viagens, nem o perigo dos desastres. É imensa a lista das vantagens defluentes da ciência e da tecnologia a serviço da sociedade terrestre. Simultaneamente, porém, à medida que a ignorância e a superstição cederam lugar após os acontecimentos avançados, surgiram novos mitos, filhos das paixões desportivas, do erotismo, da música perturbadora, do excesso de informação que a mente não consegue decodificar, nem os sentimentos absorver. Diferente solidão, a psicológica substituiu a anterior decorrente das distâncias geográficas, a perda dos contatos pessoais, o medo do futuro, que se apresenta ameaçador, como se as máquinas viessem substituir os seres humanos. A violência arrebata milhões de criaturas desajustadas, os crimes hediondos permanecem, novas epidemias surgem, embora controladas com rapidez. Os suicídios apresentam índices alarmantes, o suborno, a difamação e a crueldade
dão-se as mãos em espetáculos de horror que surpreendem e desencantam os futurólogos sonhadores e programadores do mundo da felicidade material. Então, a Joana, mais uma vez, achei interessantíssimo, Cris, que ela falou do futurólogo, né? Você citou no início aí pessoas que, como é que você disse? Planejam o futuro? Eles são especialistas em futuro e as grandes empresas contratam, né, para dar diretrizes de desenvolvimento de produto e tal. É uma nova profissão que está surgindo e vai ser muito necessária. Sim, tem uma super famosa no Brasil, até uma mulher, eu esqueci o nome dela, mas também já ouvi falar. Eu ia trazer, espera que agora estou tentando lembrar, porque eu escutei, queria falar, mas não podia. Ô, Carol, eu vou te dar de presente, tá? Eu vou mandar pelo correio um bloquinho e uma caneta. Curso de memória. Eu Você pensei que vai fosse o pendurar curso assim de no pescoço. memorização. Um gravador, eu acho que é mais assim, ela grava e aí ela só toca a voz dela pra gente. Tecnologia. Mas só que se eu for um gravador de escrever, se eu já coloco fora de mim a ideia, então, aí é como se eu já tivesse falado. Aí já foi. Pois é. Mas a Joana citou aqui algo muito latente, né, nos nossos dias, os direitos humanos, né, e ela linka isso com o aumento, a amplificação da educação que veio através da tecnologia. Então, hoje, a gente consegue atingir mais pessoas, falando-se de direitos humanos, trazendo questões mais profundas, né, das diferenças que nós temos e do respeito que precisa existir. E também uma coisa que eu acho que é muito importante é que a gente já não é mais, entre aspas, tão suscetível assim à mídia, né? Então, você pode contar uma história num grande jornal, dizer para você que, não sei, está havendo um conflito terrível não sei, em algum lugar. Aí a pessoa pode, no mesmo momento, mandar um vídeo, abrir o seu smartphone, mandar um vídeo e falar, não tem conflito nenhum aqui. Ou o contrário, né? Geralmente é o contrário, né? Então, a gente, por exemplo, essa guerra da Síria foi algo que a gente acompanhou as imagens brutais e latentes do conflito, né? Mas que foram cruelmente importantes para buscar, talvez, né? Trazer um pouco de direito humano para as pessoas que estavam sendo vítimas daquela atrocidade. E a Joana fala sobre isso, né? Que certas coisas, por exemplo, superstição, cedeu lugar. Então, hoje em dia, você tem os caçadores de mitos, né? Os Mythbusters, e eles tiram todas as superstições, né, provam de forma científica se é verdade ou não. Mas surgiram vários outros mitos, né, dentro da internet, por exemplo, né? E ela fala também do excesso de informação que a mente não consegue decodificar e os sentimentos não consegue absorver. Eu queria trazer aqui que a internet também, a informação, a internet, está ajudando muito está contribuindo muito para a diminuição da desigualdade social. E isso assim, eu acho que é um dos mais privilégios de benefícios que a internet traz, de favorecer. Eu lembro que tinha muitos assuntos que eu me interessava da escola ou então da revista, aí eu não tinha onde buscar. O meu mais era astrologia, ufologia, eu acho que a primeira vez que eu tive contato com essas notícias, eu acho que ia para o ano de 2000, né? Aí iam dizendo que o mundo ia acabar quando completasse 2000, não foi uma coisa assim? Foi. E aí foi que eu comecei a ter interesse sobre o assunto. E, assim, naquele tempo, né, não tinha como.
eu pelo menos era muito restrita o meu tipo de conhecimento, onde buscar esse tipo de informação, ou quem tem, e as bibliotecas não tinha acesso. Era a Barça, né? Quem aí já pesquisou na Barça? Eu tive a Barça online, meu pai comprou, nossa, era para fazer os meus trabalhos de escola, era show. Sim. E Hoje aí, você digita no Google e encontra diversas fontes, né? pois é, isso. Então, qualquer assunto, qualquer movimento que você queira fazer, você encontra. Parece que assim, também você não se sente só. Se você ao seu redor você não encontra pessoas que estão querendo fazer o mesmo movimento que você, você não se sente só, porque na internet encontra. E daí surgem, né, os movimentos que vai mudando, né, o nosso ambiente. E então, mas só que aí eu estou pensando aqui, porque mesmo com toda essa tecnologia, os refugiados, porque eu pensei, tá bom, os refugiados lá de onde eles vêm, talvez não tenham acesso, não tenham internet por conta de não ser livre. Mas quando chegam aqui, estão ali com a internet na mão e não sabem usar. E aí eu fico pensando que isso é o nosso futuro, sabe? De que como eu tô para eles, eu tô no futuro, né? Aí eu fico vendo a gente agora, com a tecnologia que vai vir, e a gente tá tudo assim tão ao nosso alcance. Como é que tô aqui pensando, se a gente for por um momento agora futurista, tem como a internet ainda ampliar, assim, qual deve ser o nível de conhecimento e tudo mais que vai ter para o futuro? Eu sei que, né, o 5G, né, já tá em muitos, na China e em muitos países também em teste e em funcionamento, né? Mas aí traz as ondas, né? Traz danos. Eu não sei se vocês viram uma pesquisa que teve do 5G, né, que matou vários pássaros. E aí, se isso daí já é uma coisa que a gente que é mais próximo, imagina uma coisa ainda mais ampla. Eu estou aqui tentando raciocinar para ver que tipo de visão a Joana já deve estar enxergando, vivenciando, e a gente ainda aqui sabe que nem os refugiados. Estou com o celular, mas não sei nem o que posso fazer. Não, e eu reparei que é oficial, eu estou ficando velha. Não há outra explicação. Eu sei que eu estou, mas quando você se depara com o fato, é um susto, né? Porque eu começo a ver grandes websites de empresas sendo reformulados e eu detesto. Mas aquele site de antes era tão melhor, né? Aí eu já não sei mexer, aí eu já não sei. É que nem velho mesmo, né? Velho, é assim mesmo. Mas vamos lá, Thaís, volta pro livro, pelo amor de Deus. Vamos lá, a Joana vai fechar com chave de ouro. O paradoxo do século atual está no choque entre as inescrutáveis conquistas. Inescrutáveis são incompreensíveis e insondáveis conquistas dessas duas vertentes do conhecimento, que são a ciência e a tecnologia, em relação aos sentimentos humanos desgastados pelo impositivo dos instrumentos de uso, cada vez mais complexos, que isolam e atiram ao esquecimento as gerações anteriores que sofrem dificuldade em atualizar-se. Parece que eu tenho livro, mas não tenho, não. A solidariedade da Joana para você. Lentamente, a perda do sentido existencial pelo tudo já realizado e concluindo vai instalando-se em muitos comportamentos que derrapam na indiferença pela vida, na depressão, na revolta surda
contra aqueles que se apresentam felizes e fazem crer que são triunfadores. Há, portanto, um imenso contraste entre os seres humanos, dividindo-os naqueles que tudo possuem e nos outros que apenas olham e não dispõem das mesmas possibilidades. Então, a Joana aqui, né, esses 2 parágrafos para mim foram assim realmente arrebatadores, né? O que a gente vê muito na internet, principalmente redes sociais, hoje em dia é o quê? É a perda do sentido existencial, o motivo pelo qual eu existo, né? Então a gente começa a ter comportamentos depressivos, a gente se revolta com a felicidade alheia, né? Muitos de nós, né? Felicidade entre aspas, né, Thaís? Porque ela diz aí, aqueles que fingem que são. Não é? Como é que ela fala aí? São que se apresentam felizes Isso. e fazem crer que são triunfadores. Isso, quer dizer, ela está implícito aí que não é uma verdade, né? Não. E ela diz, né, que há um imenso contraste entre os grupos de seres humanos. Tem aqueles que aparentam possuir tudo e os outros que apenas olham e veem que eles não dispõem das mesmas possibilidades. E eu vejo isso muito na geração mais nova, né? Eles que foram criados dentro das redes sociais praticamente, né? O senso de realidade é um pouco mais baseado justamente nisso. Porque a gente tem dentro de nós de qualquer forma, né, uma questão muito inocente de acreditar no que o outro está falando é verdade. Então, eu acredito que todas vocês aqui já tiveram aquela coisa que a gente é muito inocente até que a gente sofre pancadas da vida e aprende, talvez, a não confiar tanto no próximo. Mas a gente, quando criança, né, a gente dificilmente, o adolescente, vai crescer desconfiando da verdade alheia. Então, quando alguém se mostra, né, se põe feliz, com o corpo perfeito, fazendo as viagens perfeitas, com o rosto, a aparência física perfeita e tudo mais, e você não tem essa experiência, você não tem essa possibilidade, você perde o sentido existencial completamente. Você acha que a sua vida é uma enorme frustração, porque o outro faz isso parecer tão fácil, não é mesmo? Ele pega um celular, ele filma a realidade dele, e quem não vive aquela realidade sente que é um peixe fora d'água, quando na verdade é o contrário, não é verdade? São minorias que vivem essa vida fantasiosa e ela ainda assim é fantasiosa, como a Joana mesmo diz, né? E é engraçado que, assim, a pessoa, por exemplo, esses famosos que só postam, né, a felicidade, e eles sabem que aquilo ali não é real, eu acho que ainda gera um conflito ainda maior neles, porque, né, você está ali mostrando felicidade e você se engana, né, tenta se enganar, e mesmo assim não se sente feliz, e aí está com tudo, e também, agora aí, já mudei a ideia. Estou pensando aqui na Demi Lovato. Ela postou, teve uma época aí, época não, eu acho que mês passado ela postou uma foto do corpo dela verdadeiro, né? Sem nenhum retoque. E aí ela estava querendo mostrar, né, para as outras que tem um corpo normal como todas as outras e que sofre das mesmos distúrbios que as outras também. E é engraçado, ela faz as mais novas que seguem ela ter distúrbio de querer o corpo perfeito e ela sofre também desse mesmo distúrbio de querer o corpo perfeito, mas não tem. E aí é que está. Por que você quer mostrar uma coisa que você não é, cria um distúrbio em você mesmo e ainda nos outros? E responsabilidade, né? É responsável pela dor que vai causar no outro. Isso, e assim, é claro que eu estou falando aqui de uma super famosa, com não sei quantos milhões de seguidores, mas a gente também tá nesse barco, sabe? Estou nos incluindo aqui. No Facebook, por exemplo, agora eu vou ver pelo menos 10 pessoas
que fazem um esforço sobre-humano para mostrar algo ali. Se é verdade ou não, eu não sei, mas que dedica uma grande parte do seu tempo a estar postando coisas tipo, olhe para mim, nossa. E a gente tem a tendência natural, né, de só mostrar o lado bom da vida, né? Mas, assim, eu entendo, assim, o que a Carol fala dos famosos, e claro que é uma verdade, mas o que eu acho mais preocupante é, assim, o famoso, ele sempre foi um ser inatingível, inalcançável, né? Então, por exemplo, eu lembro daquelas revistas Boa Forma, que a famosa dava luz e ali depois de, sei lá, um dia postava foto da barriga chapada, e a gente achava assim, não, mas essa pessoa, ela tá num patamar que eu nunca vou alcançar porque eu não sou famoso. E claro que incomodava, né, você, assim, né, uma pessoa no pós-parto que, enfim, já tá mais gordinha, o que é o mais comum, inclusive, se sente extremamente deprimida ao ver uma foto dela e achar que a realidade é aquela. Só que eu acho assim mais preocupante, por exemplo, quando uma pessoa, como todas nós, né? Então a Kézia citou as blogueiras, né? São pessoas que elas surgem sem necessariamente assim um trabalho vinculado à televisão, né? Criou-se a plataforma do YouTube, e aí, através da própria criatividade, o que é uma coisa bacana, trouxeram conteúdos e atraíram a atenção de milhares de Clientela. pessoas. Sim. Só que aí começou a questão financeira por trás daquilo. E questões de marketing, venda de produto. Hoje existe, né, a profissão de digital influencer. Então, você é uma Sim. influenciadora digital, você influencia as pessoas a consumirem um produto. E hoje, ao invés de anunciar seu produto na televisão, no horário nobre, vão querer que uma blogueira que cobre, sei lá, R$200.000 por uma série de stories no Instagram para falar bem do produto, como se ela fosse a usuária daquele produto, se ela tivesse, ela tá satisfeita. Então passa aquela ideia de gente como a gente, mas interfere muito na nossa, se a gente deixar, claro, né, e principalmente para crianças e adolescentes, no bem-estar geral e nessa visão do que é o mundo real e o que é um mundo fantasioso das blogueiras, né? Eu sou um Mas exemplo. eu tô aqui pensando que, assim, a gente poderia quebrar, a gente como um todo, poderia muito bem quebrar todo essa mulher quieta, a menina não. Assim, quebrar como um todo, se a gente quisesse, se não fôssemos tão fracas. O que eu quero dizer, o que está ocorrendo aqui no meu pensamento. Quando você falou aí da grávida e tal, acabou de ter filho e tudo, eu não lembro bem quem foi, se foi ou quem foi que falou que logo depois do parto, a Maria contratou contratou uma personal, fez várias dietas para poder sair na capa de revista, magérrima, fez, sabe, umas dietas super malucas, tomou diurético, não sei nem como é os nomes, mas tomou os negócios lá para ficar mais magra, só para aparecer na foto, nas capas, né, mais magra e que é perfeita. E aí, isso ela estava comentando que cria também um transtorno nela, o conflito, aliás. Cria esse conflito dentro dela. E aí eu fico aqui pensando que o que faz a gente também, por exemplo, não colocar uma foto de biquíni porque está com a barriga imensa ou que está com celulite ou coisa e tal. Só porque a gente não quer que as outras pessoas vejam que é o real, ou querem ridicularizar. E o engraçado é que quem ridiculariza tá no mesmo barco. Então, é uma coisa que nós, como sociedade, né, e como pessoa individual também, estamos contribuindo para isso. Porque poderia, com a internet, dar voz
para cada uma, não é só mais uma atriz que é ouvida. Tipo, se você coloca um post no seu Facebook, tá lá uns 600, 500 pessoas vendo. Então, é essa e assim, é um processo difícil porque é cultural, né? É que nem, eu tô lembrando aqui, que nem quando o sushi veio o sushi pro Brasil, Maria, no começo foi super difícil. Isso é porque eu tô lembrando, porque eu estudei marketing aí. Eu lembro que eu fiz um trabalho de sushi aí da cultura. O sushi, quando chegou no Brasil, foi super difícil os brasileiros se adequar a né, uma comida fria e crua, né, parcialmente. Então, o que eu quero trazer é que também pensamos que nossas pequenas ações estamos contribuindo para o coletivo de mudanças. Né? E se vocês me permitirem, eu queria mandar só um recadinho para essas moças bonitas que dão valor total para a beleza. Eu, na minha juventude, era assim também. Faltava um mundo interno mais rico e eu era magrinha na época, tal, e eu via naquilo uma maneira de me sentir querida, de me sentir alguém. E isso leva, como a Carol pincelou o assunto, te traz uma série de conflitos e transtornos, sim. Primeiro porque você tá o que a Carol falou, fez toda aquela dieta maluca que, né, um bebezinho recém-nascido em casa, né, podia estar se dedicando inteiramente para ele, mas não, estava lá comprometendo talvez até a qualidade do seu leite, para sair na revista, para ela naquele momento se sentir, uau, eu sou mãe, eu sou linda e eu vou continuar com a minha carreira e olhe para mim como eu sou melhor. As outras mães, né, as Marias do mundo, as mulheres normais, ali com barriga flácida, com celulite, com estria, com o bebê chorando, com tudo, olha para aquilo, sente um pouquinho pior, né? Se sente um pouquinho pior. Pega ainda o marido olhando, cobiça, né? Quer dizer, trouxe sofrimento para milhares de pessoas com aquele ato de vaidade. Só que, se você não se importa, né, que vai fazer a tristeza de muitas outras mulheres, fique sabendo que isso vai trazer para a sua vida uma pressão. Né? Hoje você dá conta de estar lá na capa da revista. Até quando? E daí, você tem algo para mostrar além daquilo? Vai ter um preço. Então, cuidado, você que é jovenzinha e está entrando nessa viagem, pare, pense, para que você quer parecer que é melhor que os outros por causa do seu corpo? Sério mesmo? Enfim, desculpa. Bom, vamos ver o que a Joana completa aqui. Está quase acabando o texto, tenho certeza que ela vai fechar com uma conclusão valiosa para a gente. Ela diz: as gloriosas conquistas da inteligência, respeitáveis e valiosas, ainda carecem das aquisições morais a fim de tornarem o ser humano realmente ditoso, ou seja, feliz e pleno, o que certamente ocorrerá, embora ainda não haja sucedido. Ao Evangelho de Jesus, desvestido das indumentárias luxuosas e equivocadas com que o sombrearam através dos séculos, cabe a tarefa de oferecer o amor como solução para os graves problemas que aturdem e desorientam as massas. Administradas as notáveis conquistas da inteligência, pela suavidade dos sentimentos enobrecidos, que a todas as criaturas unirá como irmãs, as lições insubstituíveis do Sermão da Montanha preencherão um vazio existencial e reunirão os seres humanos numa grande família, apesar das suas diferenças compreensíveis, dando lugar ao mundo de regeneração que se aproxima. Respeitando, desse modo, os incomparáveis tesouros da ciência e da tecnologia, aguardamos a ocorrência dos valores sublimes do amor, gerando a bioética que preserva a vida em qualquer circunstância e a torna mais digna de ser exercida.
E bioética significa estudo dos problemas e implicações morais despertados pelas pesquisas científicas em biologia e medicina. Tá aí uma profissão do futuro. O que você é? Bioético. Uau! Pois é, e a Joana fechou falando, é claro, de Jesus, né? Que o Sermão da Montanha preencherá o nosso vazio existencial. E ela diz aqui que reunirão os seres humanos numa grande família, apesar de suas diferenças compreensíveis. Ou seja, o nosso propósito, a nossa meta, né? Nunca deve ser a de que todos os seres humanos pensem iguais, sejam iguais e ajam da mesma forma, né? A gente tem que ter diferenças, sim, diferenças compreensíveis para podermos entrar finalmente no mundo de regeneração. Passarmos assim dessa prova. Então, fechando aqui, né, com a conclusão desse texto maravilhoso da Joana, né, que é muito, muito atual. O que ela mais diz aqui é justamente assim, temos que trabalhar a nossa parte moral. Eu acho que a gente tem sim que trazer uma palavra de carinho, de conforto através da tecnologia, né? Quando a gente vê um comentário maldoso em relação a uma pessoa, a gente tem que buscar, por exemplo, dentro do Instagram, é possível denunciar esse comentário para que ele seja apagado, né? Há uma linha muito tênue entre liberdade de expressão e agressão verbal, né? Então, quando a gente vê situações desse tipo e dessa forma, a gente deve sim agir, deve sim falar, deve trazer vídeos e conteúdos, trazendo questões normais, ampliando essa imersão de todos os seres humanos dentro da prática da caridade, da prática da tolerância, né? Cabe a nós, sim, cabe a nós trazermos assuntos importantes à tona, darmos atenção aos assuntos de maior relevância, na verdade. Então, assim, muito cuidado com o que a gente compartilha, muito cuidado com o que a gente fala, né, para o outro, escreve para o outro, porque atrás de uma tela é realmente um pouco mais fácil, né, da gente manifestar certos sentimentos e pensamentos que a gente não necessariamente falaria cara a cara para as pessoas, né? Olha, Thaís, olha, você está falando exato, parece que você lê minha mente. Eu fiquei pensando aqui, nossa, eu não devia ter falado assim da coitada, né? Uma pessoa pública, a gente se acha no direito de falar, né? Eu não sei qual foi a motivação dela para valer. Vai que ela queria que mostrar para as mulheres que é possível, tal, né? Mas na verdade ela causou muita dor, eu acho que para muitas mulheres. Mas eu não tinha o direito de falar dela, então ela nunca vai saber, né? Mas se ela souber, me desculpe. E a gente tem que ter esse cuidado mesmo, a Thaís foi no ponto, a ética. E se fosse você, né? Criticar sem conhecimento de causa. E também eu acho que o que falta muito, né, no momento atual é a argumentação, a capacidade de argumentar, de entender, de ouvir, de respeitar diferenças, respeitar a liberdade de expressão, contanto que o que a pessoa esteja fazendo ou falando não constitua crime, ela tem sim, numa democracia, o direito de pensar da forma como ela pensa. Se a gente vê que a forma de pensar talvez esteja um pouco atrasada, né, moralmente falando ou eticamente falando, cabe a nós, com a paciência, na verdade, a paciência de que Jesus teve no Sermão da Montanha, é que a gente, né, não está nem um pouquinho perto da grandeza dele, mas a gente tem que se inspirar sim na forma de falar, na forma de passar de uma maneira direta e franca os ensinamentos, uma forma de motivar as pessoas a enxergarem algo de outra forma.
O que a gente vê muito hoje em dia é essa agressão verbal gratuita, em que um defende um ponto de vista e o outro defende o outro ponto de vista, e ninguém se encontra ali no meio, né? E quem perde somos nós, porque aí a internet, os meios de comunicação vão ser usados para a prática do ódio, né? O ódio verbal aí, que tem mexido muito com a cabeça de muitos brasileiros, né? A gente vê, eu fico até, às vezes, até assustada, né? De ver um familiar ou um amigo, não todo mandando indireta para ninguém, mas só um exemplo de pessoas que estão carregadas desse sentimento de rancor e de ódio, e acabam, né, transferindo isso para os seus textos, para as suas expressões mais íntimas. Então, realmente a reforma íntima também tem que ser feita nesse sentido. E a Kézia, o que a Kézia acha? Não, realmente, eu acho que, nossa, acho que nós deveríamos ter mais. Acho que esses assuntos de hoje, essa leitura, nos levaria para falar assim por mais 10 encontros, porque acho que nesse não está sendo suficiente, porque realmente é muita informação, é muita atualidade, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, ao mesmo momento. Então, realmente, tudo que já foi falado e discutido realmente é muito importante e é atualidade. Então, eu Não acho falei que a gente nada. pode fazer um combinado aí, né, de no próximo encontro, quem sabe, se estender um pouco mais esses assuntos da atualidade. A Joana, ela pega realmente nesse calo nosso, né, naquilo que a gente precisa trabalhar, naquilo que a gente precisa evoluir, e é muito bom conversar sobre isso de forma aberta e real aqui com vocês. E espero que quem esteja nos ouvindo também se sinta confortável em expressar a sua opinião, em nos dizer como se sente, o que achou do texto, né, Cris? Isso mesmo. Deixe comentário, compartilhe. Se não gostou de alguma coisa, pode falar. Né? Vamos conversar, dialogar com respeito mútuo. Aí eu queria até sugerir, Thaís, que no próximo programa a gente traga o Sermão da Montanha. Que ótima sugestão, concordo. Vamos falar então sobre o Sermão da Montanha no próximo. Então, beleza. Então, podemos nos despedir hoje? Carol não quer falar mais nada, Carol deve estar com a bebê, né? Sim. Bom, então, minha gente, por hoje é isso. Fiquem ligados para os próximos episódios. Obrigada. Tchau, tchau.